Rodrigo, gestão de créditos tributários. O sistema consegue identificar, registrar e monitorar automaticamente todos os créditos tributários que o meu supermercado terá direito? Boa tarde a todos. Obrigado, Adriana, pelo convite. São eventos como esse que realmente fazem com que a categoria do varejo ela realmente evolua, né, e que os colegas aqui realmente consigam passar o conhecimento necessário para que todos realmente tenham informação suficiente para tomar as melhores decisões aí nos seus negócios. Parabéns mais uma vez. Mas respondendo a sua pergunta, né, os colegas aí foram muito felizes aí nas respostas. Hoje, né, dentro do sistema RP, como o Nino comentou, né, isso é novo para todo mundo, né? Nós, assim como vocês, a gente também tem buscado conhecimento para que consiga entregar para os nossos clientes, né, para os supermercadistas, a melhor solução como eu posso dizer, com uma facilidade para que ele consiga realmente tomar decisão, né? A Intersolid ela contratou, né, ela já tem um consultor tributário, então ela tem buscado conhecimento, participado de eventos, né, feito encontros com alguns clientes que têm realmente também consultoria, que têm especialização, para que a gente realmente consiga fazer com que o sistema tenha as melhores práticas. Dentro do que a Adriana perguntou, hoje o sistema ele já faz, né, realmente todo o controle tributário com relação aos créditos, né? Então, hoje, vindo realmente do XML, né, da nota fiscal de entrada, do fato gerador, então você consegue sim fazer todo esse controle para que você depois possa saber o que realmente você vai apurar ou não. Porém, né, dentro das alterações que vão ocorrer, e aí a partir do ano que vem, por exemplo, já entra uma alíquota teste, né, que são 0,9% do CBS, 0,1% do IBS, já começa você ter que mandar essas informações para o fisco para que ele realmente consiga entender o impacto do que vai ser essa carga tributária. Porque, como o Ricardo comentou, ele não pode diminuir a arrecadação. E uma coisa que vai acabar são os benefícios fiscais. Eu li uma reportagem da FenaFisco, eu acho que do ano passado, o governo deixou de arrecadar 267 bilhões de reais em impostos com benefícios fiscais, né? Como o Nino comentou, por exemplo, ele está na divisa de Minas, né, no interior, ou seja, lá em Minas ele está no final da rota, porque BH está no meio, mas para São Paulo ele estaria próximo. Então, assim, talvez com essa mudança fique fácil para ele começar a buscar mercadoria aqui no estado de São Paulo, porque não vai ter mais a guerra fiscal, não vai ter mais essa situação com relação a eu acredito aqui, não acredito ali, né? Então, trazendo para o sistema ERP, esse controle quanto aos créditos ele vai continuar. O que vai mudar? Realmente essas questões. O fornecedor está pagando isso para mim? Vai entrar a questão do split payment, ou seja, quando entrar a questão do split payment, ou seja, como é que eu vou fazer isso, né? Uma grande mudança também com relação à reforma é a questão da não cumulatividade, né? Hoje o imposto ele é cumulativo, ele não vai ser mais. Então, ou seja, na hora que eu estiver repassando esse preço do meu produto, eu já posso fazer o abatimento do crédito que eu tive. Mas para isso entra a questão do pagamento do fornecedor. Então, hoje o sistema está preparado para isso, né? A gente já tem assim, feito toda a estruturação do que já saiu com relação à Lei Complementar 214. Existem várias normas técnicas aí, né? Então, hoje o sistema está preparado para realmente fazer esse controle com relação aos créditos e débitos e essa gestão realmente tributária dentro do que vem aí e do que já existe hoje na parte tributária. Rodrigo, será possível parametrizar diferentes alíquotas e tratamentos fiscais para produtos específicos, como itens de cesta básica ou com benefícios fiscais que já foram falados aqui sobre esses produtos? Como que o sistema de retaguarda vai enxergar isso? Então, hoje, falando do nosso sistema especificamente, né, nós criamos
algumas telas de cadastros, né, por exemplo, para realmente incluir a questão da classificação tributária. Então, dentro desse cadastro, o cliente ele vai poder colocar um nome mais familiar, ou seja, para que ele consiga entender do que se trata aquela classificação tributária, né, para não ficar realmente lá só na classificação do NCM ou da CST. Então, dentro dessa classificação, ele vai poder informar os impostos, né, o CBS e o IBS, dentro da parte estadual e municipal também, e também definir se vai ser uma alíquota padrão ou não. Por quê? Porque tem a questão dos benefícios, né? Então, feito esses cadastros prévios, você consegue já fazer a vinculação nos produtos. Então, hoje o sistema está já preparado para isso, né? E aí, falando em facilidades, você vai conseguir fazer essas alterações em lote, vai ter vigência, porque assim, como o Ricardo mencionou, aqui no Brasil sempre tem um jeitinho, né? Então, às vezes o pessoal vai criar alguma coisa e vai começar a dar prazo para ela, então precisa ter essa agilidade com relação a essa troca, né? Então, a gente tem criado esses facilitadores aí para que realmente o pessoal consiga ter uma maior facilidade na gestão tributária com relação aos novos tributos e vinculação nos produtos aí. Sim. O sistema vai registrar todas as operações de forma auditável, garantindo a rastreabilidade de créditos e débitos em caso de fiscalização? Assim como já acontece hoje, né? Como foi mencionado, tudo acontece pelo fato gerador, que é a nota fiscal. Então, ou seja, essa nota hoje, né, ela entra no RP e ela realmente passa a ter toda a sua rastreabilidade, né, desde lá do recebimento da mercadoria até realmente a escrituração e aí posterior geração de arquivos fiscais e contabilização dessa compra, né? E assim também com relação à venda das mercadorias. O que realmente vai existir com relação ao controle do CBS e do IBS, né, como os amigos mencionaram, é realmente um controle mais apurado com relação ao crédito e ao débito do que vai acontecer, né? Se realmente o fornecedor está pagando, porque isso vai passar a acontecer no pagamento. Hoje, quando você entra com uma nota fiscal no RP, quando você realmente tem um grande volume de compra, você sabe que você já vai acreditar aquele valor, independente se você vendeu ou não o produto, né? A partir da reforma tributária, isso não vai acontecer mais, né? Assim como as questões com relação a prazo de pagamento e prazo de recebimento. Eu posso comprar muito bem e ter um prazo muito longo, por exemplo, para pagar aquela mercadoria e vender no curto prazo. Só que o que acontece? Eu primeiro vou pagar o imposto para depois eu acreditar. Por quê? Porque eu só acredito quando realmente o fornecedor receber aquele valor financeiro do que eu paguei, né? Mas eu já recebi o dinheiro do meu cliente, porque eu vendi antes, então eu paguei o imposto. Então, ou seja, da forma que é hoje, né, você realmente acaba tendo esse crédito já, e aí você fica tranquilo, né, porque eu já me creditei daquele valor, então eu posso vender o produto. E aí entra realmente a gestão de compras, porque sempre vai ser pelo preço de venda líquido, né? Hoje, do que a gente tem visto aí com relação aos RPs, é sempre dentro do imposto, né? Então eu tenho lá os meus custos, né? E aí eu tenho o meu custo pago pelo fornecedor, faço aí realmente as deduções dos impostos, que são os créditos que eu tenho, aplico a minha margem com os impostos de saída e aí eu tenho lá meu preço final. Isso não vai existir mais, né? Eu vou ter que realmente ter um controle melhor quanto a isso. Por quê? Porque eu vou pagar o imposto em cima do valor final do que eu vou vender, né? Então, quando eu estiver comprando essa mercadoria, eu tenho que ter essa gestão também para saber do crédito que eu vou ter e do preço que eu vou pagar e da diferença que isso vai gerar. Mas a auditoria em si, ela se mantém igual o que é hoje com relação aos tributos já existentes, né? Então, a partir do que foi realizado, né, da entrada da nota, do XML, foi feita toda a escrituração até realmente a contabilização, a auditoria ela vai existir, até porque até 2033 a gente precisa manter isso em conjunto, né? Então a gente vai ter essa dualidade de impostos aí.